Senhor Jesus. Estamos estudando os temas dos 10 dias de oração. Já fizemos um vídeo sobre a introdução, sobre apressar ou apenas esperar a volta de Jesus. Hoje abordaremos o tema do dia 1 e nós pedimos que você fique conosco, inscreva-se no canal e divulgue estes vídeos aos seus amigos da igreja. Esse vídeo é para ser utilizado na sua igreja, no seu pequeno grupo ou no seu estudo diário em casa. Cada dia estudaremos um tema dessa revista que tem por título Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. E no sábado, onde realizaremos o programa das 10 horas de oração e jejum, iremos também estudar o documento Estilo de Vida Adventista, que encontra-se no final desta revista. Então, sem mais delongas, vamos estudar o tema Vencendo o Engano. É o tema do dia 22 de fevereiro. O texto no qual vamos introduzir, o texto em que vamos meditar, encontra-se lá em Números, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O povo de Israel já havia atravessado o deserto e estava próximo à fronteira da terra prometida. Faltava pouco, faltava muito pouco para que eles tivessem a realização da promessa. Então Moisés enviou 12 espias para mapear os pontos fracos e os pontos fortes daquela terra. Porém, quando eles voltaram, 10 deles fizeram um relatório desanimador, um relatório falso, um relatório mentiroso e enganaram o povo. E quando Josué percebeu que o povo estava sendo enganado pelo relatório daqueles líderes, ele declarou: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Não vamos desistir, não vamos retornar, nós vamos avançar para o alvo supremo e soberano da nossa vocação. Sigamos em frente. Porém, os outros líderes que haviam subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, verso 31, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Ou seja, eles enganaram todo o povo de Israel, dizendo: não é possível vencer, nós não conseguiremos. E então tiveram a ideia de escolher outra liderança e retornar para o Egito. Este foi o grande engano que fez o povo de Israel vaguear 40 anos no deserto. Por causa da murmuração e incredulidade deste dia, Deus falou: como eles demoraram 40 dias para espiar a terra, agora vocês ficarão peregrinando 40 anos neste deserto, até que toda esta geração incrédula, que não acreditou na vitória, pereça no deserto. Ninguém que viu as pragas, ninguém que viu a abertura do Mar Vermelho, nenhum dos que viram, as minhas maravilhas entrará na terra, mas o seu cadáver ficará prostrado neste deserto. Que mensagem solene. Querido irmão, nós também estamos quase na terra prometida. Estamos prestes a atravessar o Jordão. Em breve, muito em breve, nos encontraremos pessoalmente com Cristo. Nenhuma profecia mais precisa se realizar, nenhum grande evento. Esperamos apenas pela chuva serôdia. Precisamos pregar as 3 mensagens angélicas. O alto clamor do terceiro anjo despertará a fúria dos governos terrestres e será proclamada e será promulgada a lei dominical. Eu convido você a assistir aqui no nosso canal o estudo do livro, a leitura do livro A Lei Dominical,
para que você compreenda um pouco mais o que já aconteceu e o que está para vir. Mas falta muito pouco para a volta de Jesus, porém nós corremos o risco de cair diante do mesmo engano. Qual engano, Tiago? De que não é possível vencer, de que há certas coisas mais fortes do que nós e de que nós devemos nos contentar em vaguear mais e mais tempo neste deserto. Aqui no livro Grande Conflito, na página 489, nós lemos o seguinte: por meio dos defeitos do caráter, Satanás trabalha para obter o domínio de toda a mente. E ele sabe que, se esses defeitos forem acariciados, será Satanás bem-sucedido. Portanto, Satanás está o quê? Constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com o seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. É o mesmo engano que fez o povo de Israel cair aqui em Números 13 e 14. Satanás está empregando o mesmo engano nos dias de hoje, quando estamos nas bordas, nos limites da Canaã celestial. Vejamos o restante do texto. Mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, seu corpo moído, e declara a todos os que desejam segui-lo: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, verso 9. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Precisamos vencer o fatal sofisma, o fatal engano de Satanás. Aqui na nossa revista temos a história de John Huss. Ele, ali por volta do ano 1400, encontrou os escritos do reformador inglês João Wycliffe. E ele se convenceu de que a igreja precisava de uma reforma. E ele então passou a pregar, só que ele sabia que essa reforma seria possível apenas por meio da exposição das verdades bíblicas. E, em segundo lugar, isso provocaria uma forte oposição da igreja romana. Tanto é que em 1415, John Huss foi amarrado a um poste em Praga, que, se não me engano, fica hoje na República Tcheca, e queimado por seu compromisso inabalável com a verdade. Querido irmão, assim como Huss descobriu os escritos de João Wycliffe, muitos hoje estão descobrindo os escritos de Ellen White. É assim mesmo, eu digo descobrindo porque às vezes parece que esses escritos foram esquecidos nas prateleiras. Eu recomendo a leitura do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1. Ao lê-lo, você perceberá que a sua vida precisa de um reavivamento e reforma. Você descobrirá que a nossa igreja precisa de um reavivamento. E que, por vezes, a mensagem ali do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, causará oposição e perseguição. Assim como foi nos dias de John Huss, assim será nos dias de hoje. Só sabe quem já leu. Quem sabe as mensagens apresentadas ali em Testemunhos para a Igreja, volume 1, sabe que é uma mensagem muito forte e que despertará a oposição de alguns. John Wycliffe foi até a morte, mas ele insistiu na exposição bíblica. Ali os Testemunhos para a Igreja, eles apenas pegam a Bíblia e aplicam o sentido das Escrituras ao nosso dia a dia, à realidade da igreja. É isso, não é uma verdade nova, uma doutrina nova. É apenas a exposição das Escrituras. John Huss, ele foi até a morte. Será que precisamos ir tão longe? Jesus também foi até a morte por causa da verdade. Nós precisamos divulgar a verdade, custe o que custar. Nós precisamos conhecer essa verdade. Um outro grande engano
é que a lei de Deus, ela perdeu a sua validade, é que a lei de Deus não pode ser obedecida. E veja aqui essa citação. A lei de Deus é uma expressão da natureza divina e a personificação do grande princípio do amor. E Jesus prometeu imprimir as suas leis em nosso coração. Se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida, a obediência, nosso serviço e compromisso de amor. É o verdadeiro sinal do discipulado. Isso aparece aqui em Caminho a Cristo, página 60. Por isso, a nossa revista faz um chamado à obediência, que é o chamado bíblico, é o chamado de Cristo. Tudo na natureza encontra-se debaixo de leis. E da obediência a essas leis depende a harmonia do mundo natural. Assim também, a lei de Deus é a garantia da liberdade, é a garantia da paz universal. E Satanás, lá no princípio, ele causou a rebelião por se manifestar contra essa lei. Ele dizia que a lei impedia a liberdade, de modo que cada um não podia fazer tudo o que cada um desejasse. Isso é um engano. E ele disse que quem não obedecia à lei, Deus destruía aquela pessoa. Então a lei não é uma lei de amor, mas uma lei de terror. Lúcifer foi expulso do céu e continuou disseminando o seu engano aqui na terra. A primeira mentira contada foi a mentira de que a pessoa pode pecar e viver. A mentira de uma alma imortal, peque e viva, quando a Escritura declara que o salário do pecado é a morte. Lúcifer é o grande mentiroso e ele quer fazer você acreditar que não é necessário uma lei moral para resguardar a ordem e a harmonia do universo. Assim como funciona com as leis da natureza, assim também é a lei moral de Deus que ele promete implantar em nosso coração. Não será um fardo pesado, mas quando o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, teremos a impressão de que estamos fazendo a nossa própria vontade, mas estaremos seguindo a lei de Deus. Deus chama seu povo para estudar e restaurar a verdade que foi pisada e negligenciada. Deus confiou a seu povo uma obra a ser executada na terra. Qual é? A terceira mensagem angélica. Não só a terceira, mas a segunda e a primeira. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O juízo de Deus levará em conta a lei de Deus. Se as pessoas não sabem, elas não vão adorar a Deus corretamente e serão reprovadas no dia do juízo. Por isso, proclamar a lei de Deus é importante que as pessoas saibam que existe um Criador e que existe um padrão de vida. Agora, como nós devemos apresentar isso ao mundo? A ferro e fogo, com o semblante carregado, sem misericórdia? Não. Nós devemos sempre apresentar o amor de Deus. Embora os requisitos da lei devem ser apresentados ao mundo, não devemos nos esquecer de que o amor de Cristo é o único poder capaz de abrandar o coração e levá-lo à obediência. Como assim? Você não deve apresentar a lei e falar, agora, vai lá, você tem que cumprir, corra. Como se você fosse um general, um comandante militar. Você deve apresentar a Cristo e a pessoa será atraída. Ao você apresentar a rebelião no céu, a expulsão de Lúcifer, a queda do homem e a necessidade da encarnação. Eu sempre pergunto às pessoas, você sabe por que Jesus precisou encarnar? Quase ninguém sabe. Então você precisa apresentar por que Jesus precisou encarnar, a sua vida de obediência e a sua morte injusta. Mostre o Calvário, mostre o Filho de Deus pendurado na cruz, mostre como ele foi tentado, como ele padeceu. Isso despertará o amor e simpatia no coração da pessoa. Depois mostre, siga a Cristo e depois você mostra o reino dele, os princípios da sua lei. É assim. Só podemos abrandar o coração ímpio e o coração incrédulo, levando a pessoa a contemplar a cruz do Calvário. Ao pecador era impossível observar a lei de Deus, a qual é santa, justa e boa. Mas essa impossibilidade foi removida como?
pela comunicação da justiça de Cristo. Existe a justiça imputada e a justiça comunicada. A justiça imputada perdoa os nossos pecados. A justiça comunicada nos habilita a não mais pecar, a obedecer, a viver em harmonia com a lei de Deus. Tiago, mas não é impossível obedecer à lei de Deus? A lei de Deus é infinita e eu sou pecador. É verdade. É impossível. Humanamente é impossível. Mas a justiça de Cristo, o caráter de Cristo comunicado a nós, imprimindo a lei no nosso coração, regenerando o nosso cérebro, refazendo as conexões, as sinapses, nos habilita a obedecer essa lei. O engano de Satanás é que o fatal, o sutil sofisma é que não é possível obedecer. E humanamente não é possível. Mas em Cristo Jesus é possível, porque sempre foi, olha, o propósito de Satanás invalidar e deturpar o verdadeiro significado do plano de salvação. Veja aqui esse outro texto que aparece na meditação matinal Cuidado de Deus. É uma meditação de 1991. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração, pela fé. E Ele pode vencer o pecado em vós, quando com Ele cooperardes. Aleluia! Glória ao Senhor! Você percebeu a profundidade dessa promessa? Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, como os espias. Não vamos conseguir, essa terra é impossível de ser conquistada. Não seja um espia falso, infiel, que teve o seu nome registrado para a vergonha eterna. Estão aqui registrados no capítulo 13. Não se assente na poltrona de Satanás com os 10 espias infiéis. Mas seja como Josué e Caleb, apresentando a justiça de Cristo. Olha só. Tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração e Ele pode vencer o pecado em vós. Quando com Ele cooperardes, podeis ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Não deveis ser cartas mortas, mas vivas, testificando perante o mundo que Jesus é capaz de salvar. Isso foi escrito na revista The Yachts Instructor, 29 de junho de 1893. É um texto de autoria de Ellen White. Querido irmão, que promessa maravilhosa! Como então devo aplicar isso à minha vida pessoal? Aqui a revista, ela faz um chamado para você que é fidelidade à palavra de Deus. O inimigo tentará nos convencer de que as verdades de Deus não são muito importantes e que podemos substituir a revelação divina pelo raciocínio humano. Um dos maiores problemas do cristianismo atual é esse. Substituíram a palavra de Deus por um livro de teologia. Substituíram o assim diz o Senhor pelo assim diz o doutor. Muito cuidado. Muito cuidado ao pregar quando você faz um raciocínio diante da igreja sem ler os textos bíblicos, sem mostrar que esse raciocínio tem base bíblica. Hoje é comum dizer, eu acho que não tem problema. Deus iria exigir isso de nós? Isso é substituir o assim diz o Senhor por um raciocínio humano, por uma vã filosofia. Ah, isso era para aquela época, para aquele contexto, para aquela cultura. Isso é substituir o raciocínio bíblico pelo raciocínio humano. Utilize a justificativa do texto bíblico, mas não crie contextos históricos e culturais apenas na filosofia humana. Ah, isso era só uma regra, o que vale é o princípio. Isso tem minado a nossa fé na Bíblia. Isso tem minado a nossa confiança no espírito de profecia. Achar que são apenas conselhos, faz quem quiser. São apenas regras, a gente deve ficar com a Bíblia.
Tudo isso é um raciocínio humano falso, porque o mesmo Espírito que inspirou este livro é o mesmo Espírito que inspirou este livro. Foi Jesus que falou por meio de Moisés, foi Jesus que falou por meio de Josué, foi Jesus que falou por meio de Davi, por meio de Pedro, por meio de Paulo, por meio de João. É Jesus que fala por meio de Ellen White. Não substitua a revelação divina pela teologia humana, pela filosofia humana. Temos que decidir a cada dia ir à presença de Deus e permitir que Ele nos faça vencedores e obedientes à sua lei. Precisamos orar. E aqui é um roteiro para a sua oração. Agradecer pelo aquilo que você já recebeu e louvar a Deus pelo grande amor que ainda é misericordioso para conosco. Confessar os nossos pecados, orar para que possamos estudar a palavra, para que tenhamos vontade, para que tenhamos compreensão dessas coisas, interceder pelos nossos pastores, pelos líderes da nossa igreja. E eu tenho orado para que Deus fortaleça os pastores que estão empenhados em pregar a verdade para o tempo do fim, para aqueles que estão colocando a face como seixo, para aqueles que estão estudando os testemunhos para a igreja, para aqueles que ainda não compreenderam a necessidade de estudar os testemunhos. Eu oro a Deus para que Deus coloque essa verdade no coração deles. E se há algum líder que não está comprometido com a verdade bíblica, eu oro a Deus para que ele seja substituído por outro que está com o coração aberto. Devemos orar pelos missionários que estão enfrentando privação, por os missionários que estão em risco de vida. Ore pela Igreja de Deus e pelos líderes do nosso povo. E você também pode apresentar os seus pedidos pessoais de oração. Gostaria de convidar você para orar conosco neste dia. Querido Deus, nosso Pai, toda a igreja agora está reunida e prostrada perante Ti. Agradecemos por Tua maravilhosa graça e por como o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Senhor, temos pecado, temos retardado a Sua vinda, temos sucumbido aos enganos de Satanás, mas nós pedimos que o Senhor nos faça vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Tire de nós as desculpas que muitas vezes utilizamos para não ler a Bíblia, para não orar, para não ler o espírito de profecia. As nossas incredulidades, afaste-as de nós, Senhor, e abençoe os líderes da Tua igreja, os pastores que estão pregando a verdade bíblica, que estão promovendo os valores do espírito de profecia, que estão administrando no temor do Senhor, os nossos missionários que estão nas terras de além-mar explanando a Bíblia, aqueles que estão dando estudos bíblicos, os colportores. Por favor, Senhor, não nos deixe neste momento final, não queremos mais vaguear pelo deserto deste mundo, não nos deixe sucumbir ao engano de Satanás de que não é possível vencer. Que o povo de Deus não ouça, se porventura alguém está pregando que não é possível vencer, que o povo de Deus não ouça, mas que eles possam ouvir a voz de Josué e Caleb dizendo que em Cristo há vitória. Seja com toda a Tua igreja no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.